Beleza. Bom, bom dia, antes de mais nada. A ideia aqui hoje é falar, enfim, sou fundador do Instituto Esporte e Educação. Em 2001 a gente criou o Instituto Esporte e Educação, então tem 16 anos, né, de trabalho. E a gente trabalha com esporte para todos, né? Com, enfim, foco em criança e adolescente, foco em escolas públicas, quer dizer, né, os serviços públicos e periferias, enfim. E a gente tem uma experiência em vários projetos e nós, nesse tempo, temos ajudado a construir e também, enfim, descobrido, né, o que é essa questão, o que é esse ambiente, o que é esse setor de esporte e atividade física para todos. Bom, eu joguei vôlei, né, profissionalmente, e por isso que eu sou, né, vocês me conhecem, né? Mas, enfim, eu virei atleta profissional por conta de uma série de fatores que eu fui privilegiado de ter tido acesso, né? Então, eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, com uma cultura europeia, né, onde o esporte faz parte da dinâmica das famílias. Então, minha família, assim, meus tios jogavam vôlei, basquete, atletismo, meu pai jogava futebol. Existia um ambiente, enfim, que o esporte fazia parte, né? Então eu nasci e cresci nesse ambiente. Quando eu comecei a fazer esporte, não tinha essa questão do esporte profissional. Então, eu não tinha nenhuma perspectiva assim, de virar profissional do esporte. Quando eu comecei a fazer esporte por conta dos valores, né, dos benefícios, e porque ser um ambiente onde tinha esporte, né? Tive a oportunidade de fazer, de estudar numa escola particular, que tinha bastante esporte. Enfim, desde os 7 anos eu faço vôlei, depois fiz várias outras modalidades na escola. Fiz sério vôlei e atletismo até os 14 anos. Treinava, né, diariamente as duas modalidades, né? Depois dos 14, 15 anos eu deixei o atletismo, porque começou a ficar muito volume de treino, né? Eu treinava, tinha dias que eu fazia 3 treinos, né? Atletismo na escola, vôlei no clube, atletismo no clube. Isso, enfim, daí eu fui direcionando, mas por conta de organização do meu tempo, né? Não pensando em fazer uma carreira, né? Mas eu tive uma formação totalmente multiesportiva, né? Não foi uma modalidade só, né? Tipo, começa a criancinha e faz a vida inteira, né? Então eu tive assim, tinha uma cadernetinha que eu anotava, meu pai falava para a gente anotar as coisas que a gente fazia, campeonatos que eu participava, né? Assim, anos, todo mês tinha um campeonato, um torneio, uma gincana. Então eu cresci nesse ambiente e fui praticando. Aí mais pra frente, enfim, eu joguei campeonatos brasileiros por Santa Catarina, fui convocada para a seleção brasileira de menores. Aí, enfim, 2 anos, aí em 85, né, faz tempo isso, eu fui convidado para jogar um time profissional aqui em São Paulo, eu tinha 16 anos. Daí veio eu e minha irmã, que também jogava, e a gente, enfim, aí eu virei atleta profissional. Aí segui carreira, enfim, joguei 3 Olimpíadas, 3 Mundiais, para ir jogar a final de 99, né? Então tem um tempo já que não jogo mais. Mas enfim, a ciência fala aí né, que para uma pessoa, para um indivíduo, né, até ele chegar ao nível de alto rendimento no esporte, né, ele tem que acumular uma carga de prática com qualidade, né? Então eles falam em 10 mil horas, mais ou menos, né? Isso são mais ou menos 10 anos, 1000 horas por ano, né? Divide isso por 40, 50 semanas no ano, né? Então dá, sei lá, umas 20 horas por semana, né? Então, enfim, essa é o caminho, né? Eu não fiz nada disso planejado, eu cresci num ambiente assim, né? Enfim, então as coisas não são por acaso, né? Mas qual é a base de tudo? Quando eu comecei lá como criança, na verdade,
como eu tinha, né, uma carga genética, né, que me facilitou algumas coisas, eu cheguei nesse caminho, né? Mas eu fui uma criança que teve a oportunidade de descobrir isso. E, enfim, sempre quando eu jogava, né, e voltando um pouco para a história do Instituto, conheci vários lugares do mundo e várias maneiras dos países se organizarem com relação à educação física, ao esporte, nas escolas, como é que isso funcionava. Aqui no Brasil tem, assim, é muito raro, né? A gente tem baixa oferta de educação física e no esporte no contraturno, né, de uma maneira geral na nossa rede pública de ensino, né? Na particular também, em alguns mais, outros menos, mas depende muito se ali tem a cultura ou não tem a cultura, né? O poder público você tem que ter um pouco mais de estratégia para conseguir implantar isso, né? Ninguém discute hoje em dia o que é a educação universal, certo? É universal a educação, é direito, está na Constituição e tal, assim como está o esporte, né? Então, se já se conquistou no Brasil a questão da educação universal, apesar de hoje se questionar bastante, né? A gente tem que lutar para essas coisas se manterem, né? Esses direitos serem garantidos, né? Da mesma maneira o esporte, né? O direito ao esporte ser garantido. Como é que a gente faz isso? Hoje no Brasil a gente tem poucas oportunidades, né? Então, enfim, falando aí algumas coisas, a educação física, por exemplo, são só 2 horas por semana, né? A Organização Mundial de Saúde fala em 5 horas por semana para crianças e adolescentes, né? Então falta bastante horas aí, né? Educação integral, em poucos lugares tem. Ensino Fundamental 1 não é obrigatório especialista, né? Então, quem é que dá educação física? Então, dos 6 a 10 anos, né, que é assim, chave, né, para se criar hábitos para a vida, não tem obrigatoriedade do especialista. Quer dizer, na verdade, a educação física ela não é cuidada. Então, se é dado do movimento ou não existe esse olhar, né? O Instituto ele foi criado muito em cima disso, né, de como buscar maneiras para que a gente possa ampliar e qualificar para poder ampliar, né, a prática de esporte, de atividade física. Tem foco em criança e adolescente, mas a gente trabalha também com outros públicos, com adulto e tal, e tem outras visões. Só tem um foco maior em criança e adolescente. Então, enfim, nesse contexto, para a gente ampliar, a gente tem que entender, né, esse fenômeno, né, do esporte e atuar, né, de acordo. É isso que a base do funcionamento do Instituto foi em cima disso, né? Então a gente leva, né, em consideração as 3 dimensões do esporte, né? Não sei se vocês estão bem conscientes dessa caracterização. É assim que a lei brasileira atualmente divide, né, o esporte. Então o esporte de rendimento, que é o esporte de resultado, esse é o objetivo principal, o resultado, né? E tem as estratégias para isso. O esporte de participação, que é o esporte das pessoas comuns, enfim, esporte como lazer, o esporte para a saúde, né, o esporte do final de semana, né, do encontro com os amigos, enfim, que tem como esse objetivo isso, né, o lazer, integração, ocupação de espaços públicos, né, então tem as estratégias para alcançar esses objetivos. E o esporte educacional, que é o foco nosso, que é como dentro do processo de formação, né, tem o objetivo de educação, de formação, então tem as estratégias próprias para isso, né? O grande, e aí a gente começa a falar dos dilemas da nossa área, né? Se a gente tem um ambiente onde a baixa percentual da população tem acesso e pratica atividade física e esporte regularmente, eu vou mostrar os números para vocês daqui a pouco. Um dos dilemas, né, é começar a entender como é que a gente atinge maior número de pessoas e entender o que é o esporte de cada um, né? O esporte, para mim, quando eu fui criança, ele tinha uma característica, quando eu joguei profissionalmente ele tinha outra característica e hoje ele tem outra característica. Se na vida de uma mesma pessoa, né, vai mudando, né,
imagina entre as diferentes pessoas, né? Então, quando a gente brinca, né, que o brasileiro entende muito de esporte, eu repito bastante essa piada, mas ela é muito, caracteriza bem, né, o que acontece, né, que o brasileiro entende muito de esporte, que ele faz a graduação no Globo Esporte e a pós-graduação no esporte espetacular. Então a referência, né, do esporte competitivo e do esporte espetáculo, ela é muito grande, né? Não existem outras referências tão fortes. Então, quando, enfim, você chega na escola e vê práticas do professor de educação física que reproduzem as práticas daquele esporte do Globo Esporte, né, para crianças, para uma turma diversa de meninos e meninas, que tem eventualmente os habilidosos, mas tem boa parte de não habilidosos, né? Como é que ele lida com isso? Aí ele começa a lidar da maneira como se lida com os treinamentos dos atletas, né? Então isso vai, enfim, vai bagunçando o contexto, né? E vai gerando esses resultados, que tem uma baixa adesão à prática esportiva e prática motora, né? Então, diferenciar é importante, né? Então, entender que existe, enfim, o rendimento olhando para os melhores e o educacional que tem que incluir a todos, né? E como é que faz isso? O rendimento que trata a criança como pequenos adultos, né? E como é que se trata então a criança como criança, né? Como é que se amplia, né, do diretivismo, do esporte de rendimento, enfim, de que tem a coisa certa a fazer, tem um movimento certo a fazer, né? Vocês não veem isso, ó. O toque é assim, tem que fazer o triângulo em cima da cabeça, né? Tem que agachar a perna, né? Ou vai ensinar a dar manchete sentando no banco, na cadeira, levantando, enfim. Isso, né? Todas as modalidades, né? Que tem esse jeito certo de bater na bola, né? E isso certo para quem tem o perfil, para quem é, né, treinado, para quem tem o formato do esporte de rendimento. Mas como é que você inclui nesse modelo a diversidade? Então, entender, né, as diferenças é importante para a gente avançar, né? Porque a gente tem que lidar com uma realidade que é o que a gente vive hoje. Então, a nossa área é uma área que tem todo ano se formando gente, né, indo para o mercado, e a gente tem um mercado que está cada vez menor, né, e ele já é pequeno, e ele está no caminho de diminuir, porque a gente mudou totalmente nosso estilo de vida, né? Eu fui criado, enfim, eu tenho quase 50 anos. Quando eu era criança, enfim, as oportunidades que eu tinha de prática motora eram enormes, ainda mais numa cidade interior, né? Hoje mudou totalmente o estilo de vida. Então foi do controle remoto ao computador, ao videogame, ao celular, ao tablet, né? E a vida cada vez mais fora do mundo real, né? E mais digital, né? E isso, enfim, e fora a insegurança, e fora a simplificação das práticas, né? Inclusive da nossa área, né? Então, quanto menos, enfim, você pega isso é um fenômeno que daqui a pouco a gente vai sentir isso acontecendo, né? Esse afastamento, enfim, vai ter um impacto negativo nos próprios esportes formais, né? Porque os esportes são difíceis. Jogar vôlei é difícil. Tecnicamente é difícil, é preciso uma série de coordenações, né? É preciso uma construção. Jogar basquete é difícil, né? E as práticas sendo simplificadas desde o início da formação, né? E por toda a vida, enfim, vão deixando essas práticas mais complexas, né? Cada vez mais distantes. E vão diminuindo o significado disso na vida das pessoas, né? E daqui a pouco, enfim, uma competição de crossfit, ela é tão badalada quanto uma competição de handball ou de salto com vara, né? Uma complexidade que é um salto com vara, né? Para produzir um atleta de salto com vara. Enfim, nosso contexto está longe disso, tá? Então nós temos aí vários números de que, bem recentes. Então esse primeiro é do Benad, que a pergunta é: ano passado
você fez esporte ou atividade física ano passado, né? Então, pegando a partir de 15 anos, perguntando se você fez esporte ou atividade física ano passado. Então, daí 62% dos brasileiros que não fizeram esporte e atividade física ano passado, né? E ainda com um indicador ainda bem frágil, né? Porque deve ser bem pior esse quadro, né? Então, enfim, o número mágico aí que a gente trabalha é 30% de ativos, 70% de sedentários, mas isso em média, né? Tem diferenças muito grandes entre homens e mulheres, entre nível socioeconômico, quanto maior o nível, mais ativos, quanto menor o nível socioeconômico, mais sedentários, nível de formação, regionalmente também tem diferenças. As mulheres, por exemplo, de 40 anos, 40 e poucos anos, mais de 80% são sedentárias. E entre os escolares aí também gira em torno dessa mesma faixa, sendo que a pergunta aí no PENSE, né, que é essa pesquisa, todos os dados do IBGE, essa pesquisa com estudantes, a pergunta é se fez atividade física e esporte semana passada. Então é um pouco mais próximo, mas o quadro é complicado. Então a gente tem, enfim, uma série de indicadores de que a nossa área é pequena, que, enfim, é preciso mudar o estilo de vida, é preciso fomentar a mudança do estilo de vida, né? É preciso ampliar os espaços de acesso, né? E é preciso cuidar da metodologia, né? Então, enfim, dados são importantes e vocês podem buscar esses dados aqui, ó, Design to Move, desenhado para o movimento, tem em português também na internet. Enfim, informação é importante para a gente sensibilizar as pessoas, né? E em cada faixa etária, né, a cada faixa etária você vai trazendo os impactos negativos, né, da obesidade infantil, as notas mais baixas, menos aprovação na escola, salários mais baixos, mais abuso de drogas, né, os custos de saúde mais altos, a menor produtividade e um número muito maior de doenças não transmissíveis, né? E aí que vai até a queda, né, da expectativa de vida, né? E tem, enfim, lógico que da mesma maneira que é um risco, é uma oportunidade, né, com a prática, mas a expectativa de vida, enfim, se calcula, né, que essa geração